Então vamos lá, pessoal. Vamos à nossa segunda aula da trigonometria. Nessa aula falaremos sobre razões trigonométricas e fórmula de seno e cosseno. Na aula anterior, que é a aula 1, falamos sobre teorema de Pitágoras e semelhança de triângulo, que foi uma aula então super aula e muito importante. Caso você não tenha visto, começa lá primeiro. Atenção, amigo, não pule nenhuma dessas aulas. Caso você queira acompanhar esse meu curso completo, acompanha da aula 1 até lá. Por isso não pode pular então nenhuma dessas aulas. Queres conferir? Vamos a isso aí. Olha aqui. Temos então razões trigonométricas e fórmulas dos senos e cosseno. Então preste atenção. Primeiramente vamos falar sobre razões trigonométricas e em seguida faremos das fórmulas dos senos e cosseno. O que vem a ser razões trigonométricas? Vamos a isso e vamos a isso. Na verdade, nós temos aqui então quatro razões trigonométricas. Temos razão seno, cosseno, aí tangente e cotangente. Atenção! Mas essas razões trigonométricas nós só podemos verificar em triângulos retângulos. Como na aula passada te apresentei, triângulo e retângulo nós podemos ter ainda de diferentes formas. Pode ser que um triângulo esteja virado dessa forma, ou dessa, e também de outras formas. Só uma coisa que você deve saber, que triângulos e retângulos é aquele em que aparece aí então um ângulo de 90 graus, chamado também ângulo reto, aí então no meio. Temos aqui então ângulo reto, esse que está aqui, temos aqui então ângulo reto, esse que está aqui, e temos aqui então aí ângulo reto, esse que está aqui. Atenção! Nós, razões trigonométricas, usamos para determinar aí um dos lados do triângulo retângulo. Veja aí. Veja que esse triângulo retângulo que está aqui, nós temos aqui então o lado que é o CAB. Atenção. Esse lado, como na aula passada vimos, é chamado aqui então de hipotenusa. Este lado nós podemos chamar de cateto e aqui também então é cateto. A mesma coisa que aparece aqui. Veja, o lado oposto ao ângulo de 90 graus nós podemos chamar então de hipotenusa, que é este lado aqui. Agora, este lado aqui então aí é cateto, aqui também é cateto. A mesma coisa que aparece aqui, tá? O lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado aqui então de hipotenusa e este lado aqui então aí representa como sendo A e B, que são os seus catetos. Entendido isso, nós podemos partir aqui então para nossas razões. Atenção. Razão, nós temos aqui então a razão seno. Vou colocar a maiúscula mesmo. Razão seno, temos razão cosseno, temos aqui então razão tangente, tá? Razão tangente, vou colocar aqui TG simplesmente. E temos aí então a razão cotagente. Cotagente, exatamente assim. Mas o que vem a ser essas razões? Ou onde é que nós podemos aplicar? Atenção, essas razões nós podemos aplicar em triângulos e retângulos somente. Não iremos aplicar entre triângulo e retângulo. Para o que, Julie? Para encontrarmos ou para determinarmos aí então um desses lados. Atenção. Veja, dado aqui então o ângulo, eu posso considerar que o nosso ângulo é esse aqui. Vamos considerar como sendo aqui então ângulo alfa. Vou ter que desenhar aqui ou escrever, né? Como sendo aqui então aí o ângulo alfa. Exatamente aí assim. O alfa poderia aparecer assim. Esse alfa é uma letra grega, né? Mas eu gosto de escrever assim. Agora, vamos aí. Esse ângulo alfa, caso eu queira aplicar então o seno desse ângulo alfa, o que seria o seno de um ângulo? Atenção. Tem uma macete aqui que está super importante que você poderá usar. Caso você seja um iniciante, como agora, tem que usar então esse macete. Veja aí. Temos aqui então macete que é só catoa, tá? Cá, aí então, toa, socatoa. Esse socatoa representa o quê? O socatoa, na verdade, representa que isso aqui então é o nosso seno, esse aqui então é o nosso cosseno, aqui nós podemos colocar cosseno, e essa aqui então seria a então hipotenusa. Atenção, atenção. Hipotenusa é nada, não é? Tangente, né? Isso aqui então seria a nossa então, tangente. Poderia colocar então TG, simplesmente. Agora, dizem assim, o seno é igual a cateto oposto sobre então hipotenusa. Veja e presta atenção aqui. Preste atenção e foca a sua atenção aqui. Veja aí. Em relação a esse ângulo, o cateto oposto seria o lado oposto. O lado oposto é o lado que está a olhar. Entenda aqui. Agora, a cateto aqui está adjacente seria este lado aqui. Agrupado, na verdade, a esse ângulo daqui. Ou seja, a esse lado que está aparecendo aqui. Isso aqui tem que ser então cateto adjacente em relação a esse ângulo. Agora, se por acaso eu fosse a considerar que o nosso ângulo em questão seria isto que nós temos aqui. Agora, o que seria cateto oposto? Cateto oposto seria então o oposto a esse ângulo, que é este lado aqui então, que é o C. Agora, cateto adjacente seria ao lado adjacente, que é esse lado então que está mesmo agrupado a esse ângulo que está aqui.
automaticamente este lado é o nosso hipotenusa, né? Como sabemos, o lado oposto a um ângulo de 90 graus, nós podemos chamar então de hipotenusa. Essa explicação vale para esse ângulo que está aqui, vale para esse ângulo que está aqui. Ângulo não, triângulo não é? Agora, vamos a isso. Agora, se eu aplico aqui então aí, seno do ângulo que é aqui então alfa, esse ângulo que está aqui, seria o seno cateto oposto. O oposto aqui então é o C, ou pode considerar como sendo o A, né? Vamos considerar essas letras A preta. Vamos aí. Seria aqui então aí o A, não é? Dividido então pela hipotenusa. O hipotenusa vamos considerar como sendo aqui então o C. Exatamente é assim. Olha aqui então no só catoa. Seno cateto oposto, que é O, dividido aqui então aí pela hipotenusa. Só catoa. Por isso que essa maceta aqui é muito importante para aquelas pessoas que estão a iniciar. Para nós mais velhos, para nós mais velhos, já sabemos disso aí, tá? Agora vamos a isso. Quando aqui está aí ao cosseno, deixa eu afastar então um pouquinho só para aqui em cima. Quando então aí ao cosseno desse ângulo daqui, cosseno do ângulo aqui está alfa, seria o quê? Cateto adjacente, K, né? K. Nesse caso, o cateto aqui está adjacente, que seria o B. Vamos levar aqui então o B, dividido aqui então por hipotenusa. Hipotenusa que é esse que está aqui. Hipotenusa então é o nosso C. Agora, quando está tangente desse ângulo daqui, que ângulo aqui está alfa, o que seria? Tangente é cateto oposto, toa, não é? Cateto então oposto, que seria o quê? Em relação a esse ângulo, o oposto é o A, não é? Seria o A dividido aqui então pelo cateto adjacente, o lado mais agrupado, né? Que é esse daqui. Nesse caso, que aí então o C. Agora, quanto ao cotangente é o inverso de tangente. Vamos ver bem quando nós falamos na nossa próxima aula, né? Quando eu falo sobre o quê? Nossa próxima aula será aí, já está, todas as aulas já estão elaboradas aqui. Já está me esquecendo, né? Será veremos aí, eu não me lembro bem aqui. Mas é o inverso, né? O inverso, a fórmula fundamental da trigonometria, fórmula fundamental da trigonometria, mas o quê? É fórmulas fundamentais da trigonometria. Vamos ver na próxima aula. Caso você não queira, será que você não quer chegar lá? Vamos ver então. Fórmulas fundamentais da trigonometria e mais a adição de árvores, né? E é isso aí, adição de árvores. Mas isto aqui, vamos ver bem lá. Isso aqui é o quê? É o oposto, né? Não é o oposto, o inverso. Troca aqui, cotangente, o inverso tangente. Seria o C que divide aqui então por A. Então, essas aqui são as nossas razões trigonométricas. Agora, em relação a esse ângulo, também poderia vir este lado. Veja aí, o oposto este, a mesma explicação que está aqui, vale para aqui, para lá, vale para esse ângulo aqui, vale para esse ângulo que está aqui. Prontos. Basta saber que esse aqui então, é a nossa hipotenusa. Por exemplo, o seno deste aqui. Soa, né? Soa. Cateto só, né? Nesse caso, só seria aqui então cateto oposto, seno. Tá? Seno, por exemplo, desse ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo como sendo aqui então beta. Seria aqui então aí cateto, nesse caso, o oposto. O que seria o oposto? Nesse ângulo daqui, esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Não necessariamente devemos aplicar aqui, vamos aplicar aqui. Aqui. Cateto aqui então seria o oposto, seno do ângulo então beta. Cateto oposto é o quê? O oposto deste lado, esse daqui. Seria o B que divide aqui então pela hipotenusa. A hipotenusa então é C. Meio vale isto aqui então para qualquer que seja então esse triângulo. Mas, desde que seja aí então triângulos retângulos. Atenção. Agora, vamos partir aqui então para o nosso próximo conteúdo, né? Que é o teorema dos senos. Atenção. Meu amigo, nem sempre aparece teorema, ou seja, nem sempre aparece então triângulos e retângulos. Atenção. Veja que na nossa próxima aula nós vimos teorema de Pitágoras, também que é aplicado em triângulo e retângulo. E essa aula também vimos então razões trigonométricas, que também é aplicado em triângulo e retângulo. Mas nem sempre nós podemos ter aqui então triângulos e retângulos, né? Veja, esse triângulo que está aqui não é triângulo e retângulo. Agora, se isso aqui então é triângulo e retângulo, independentemente da situação ou dependentemente da situação, nós podemos aplicar então teorema dos senos e teorema dos cossenos, né? Que será então nosso próximo então conteúdo, que é o nosso próximo conteúdo, ou seja, o nosso próximo então AIT. Atenção, o que vem a ser o teorema do seno? O teorema do seno diz o seguinte: um lado, o oposto a esse aqui, veja que esse aqui é um ângulo, por exemplo, não é? Esse aqui então é ângulo. O oposto a esse ângulo é o lado então B. Eu representei aqui então pelo B menor. Agora também nós temos aqui então aí outro lado, por exemplo, esse ângulo daqui é oposto, né? É oposto a um lado. Então esse lado aqui então é o C. Representei aqui então pelo
o C menor, né? Esse C poderia vir assim, como sendo C menor. Agora, o lado o A maior, representei, ou seja, o ângulo A tem o seu lado oposto, que eu representei aqui então pela letra A. Nesse caso, esse ângulo daqui é oposto a esse lado. Agora, quando aqui está o teorema do seno, diz o seguinte. Por exemplo, o C, o lado C, dividido aqui então pelo seno do ângulo C. Atenção, esse ângulo aqui, essa letra C representa um ângulo, não é? Dividido aqui então pelo lado, ou seja, dividido pelo seno do ângulo C, é a mesma coisa eu escrever, ou seja, terá o mesmo valor se eu levar, nesse caso, aí então o lado B, ou seja, o lado oposto ao ângulo B, que é esse B menor, que é o B aqui então, dividido aqui então pelo seno, então do B. O B é um ângulo, não é? É a mesma coisa se eu levar, nesse caso, aí então o lado, que é o A, dividido aqui então pelo seno do respectivo, aí então o ângulo. Exatamente aí assim. Percebido aqui? É algo mesmo muito simples, bem simples mesmo. Então, isso aqui tem que ser, é que poderia ser, ou é que é a nossa fórmula do seno. Fórmula do seno também é chamada aqui, então, teorema dos senos. Então, se você entendeu isso aqui, nós podemos passar para teorema, então, aí de cossenos. Vamos a isso. Quando o teorema dos cossenos, como eu disse, nem sempre aparece triângulo e retângulo, né? Para nós aplicarmos aí, então, razões trigonométricas, nós podemos aplicar teorema de Pitágoras, então nem sempre aparece triângulos e retângulos. Tem casos em que os triângulos e retângulos ainda não aparecem, né? Visto que o triângulo e retângulo não é o único triângulo que nós temos. Agora, quando isso não aparece, nós vamos aplicar aqui então o teorema dos cossenos ou também o teorema dos senos. Mas quando aplicar isso, vamos ver então nos exercícios, né? Que são exemplos. Vamos a isso. Eu posso afastar um pouquinho para aqui. Vamos a isso. Para entrar aqui o teorema então, dos cossenos, diz o seguinte. Imagine só. Aqui temos o C. O lado C é o oposto, né? O ângulo C é o oposto ao lado C, que eu representei aqui. Agora, aqui temos B. Esse B também é oposto a um lado aqui, que é o B, que eu representei aqui então pelo B. Agora, o ângulo A também é oposto a um lado que eu representei aqui então pela letra A. Atenção. Imagine isso. Eu posso começar aqui então, por exemplo, para o A. O A ao quadrado, segundo aqui então o teorema dos cossenos, é igual a quê? Se eu usar o lado A, vamos levar os lados que nós não usamos, né? Que é o C ao quadrado, mais aqui então B ao quadrado, menos aqui então que lado? Esse lado vezes este lado, que é o C vezes o B, multiplicado, desculpa aqui, menos duas vezes o C vezes B, multiplicado aqui então pelo cosseno do ângulo, o cosseno aqui então do ângulo A, tá? O cosseno do ângulo A. O ângulo A, ou seja, o lado A, está oposto a que ângulo? Esse daqui, não é? O cosseno aqui então aí, cosseno do ângulo, nesse caso, aí então o A. Esse é que está aqui, tá? Agora veja essa relação. Esse aqui lado que nós levamos, vamos multiplicar aqui então pelo seu cosseno. A mesma coisa que aparece, a mesma coisa que vai acontecer então com esse lado, com esse lado e com esse lado. Vamos levar, por exemplo, aí então o C. O C ao quadrado, tu vai ter que colocar aqui com outra cor para você entender bem. O C ao quadrado será igual. Se não usamos o lado C, vamos levar este lado, não é? O B ao quadrado, mais, nesse caso, o A elevado ao quadrado, menos duas vezes, aqui então o quê? O lado B e A, o B vezes o A, multiplicado aqui então pelo cosseno do ângulo C, né? O C está aqui. Teremos aqui então aí o ângulo C. Vamos colocar aqui então aí o ângulo C. A mesma coisa que o que acontece quando nós levamos o B. Vamos a isso. O B está aqui. Nós podemos colocar aqui então o B ao quadrado será igual. Veja, usei o B, né? Vamos levar então esse lado e esse lado. Vamos levar aqui então o C ao quadrado mais o A ao quadrado menos duas vezes o C, tá? O C vezes o A multiplicado aqui então pelo cosseno do ângulo B. Vamos colocar aqui então o cosseno do ângulo B. Amigo, são fórmulas bem simples mesmo, muito simples de ser memorizada e bem decorada então por vocês, tá? Quando a demonstração dessas fórmulas, vamos chegar aqui então a fundo na demonstração, mas o que você deve entender é isso aqui. Agora, quando usar? Vamos usar então na aplicação. Então, é isso que eu tinha aqui então para vos trazer em relação à então, parte teórica de teorema dos senos,
cossenos e também aí então razões trigonométricas. Temos aqui então a razão trigonométrica, teorema então assim aí dos cossenos e temos então aí teorema dos senos. Vamos à prática? Vamos a isso. Temos aqui então para o nosso próximo slide, meus amigos. Vamos a isso. O próximo slide, até vou ter que afastar mais para cima. Creio que mais para cima tem exercícios, não é? Temos aqui então exercícios mais para cima. Vamos reduzir um pouco só o tamanho para conseguirmos visualizar exercícios. Vamos a isso. O nosso primeiro exercício, vamos usar aqui então aí razões trigonométricas. Veja aqui. Nesse caso, veja aqui. Temos aqui então aí calculando, apesar que aqui, ou calculado, mas poderia ser calculando, exercício eu copiei, né? Copiar apenas colher aí. Acho que aqui então houve o erro do gráfico da pessoa que escreveu, né? Eu copiei só. Vamos a isso. Disse-se, calculando a medida do x, obtém-se, nós queremos aqui então calcular então o x. O x do quê? Desse triângulo, né? O triângulo que aparece aqui. Atenção. Veja que esse é um triângulo retângulo porque aparece aqui então ângulo de 90 graus. Exatamente aqui, não é? Agora, nesse triângulo retângulo, por que não podemos usar aqui então o teorema de Pitágoras? Não vamos usar o teorema de Pitágoras porque não temos dois lados completos, né? Teorema de Pitágoras, pelo menos temos que ter aqui dois lados e faltando um lado. Que nós iremos aplicar aqui está aqui hipotenusa ao quadrado seria igual à soma dos quadrados, aí então dos catetos, né? Exatamente assim. Mas, nesse caso, não temos este lado aqui. Logo, então, será impossível. Impossível mesmo aplicar o teorema de Pitágoras. Única saída aqui, vamos aplicar, nesse caso, o quê? Vamos aplicar aqui então aí razões trigonométricas. Veja aí. O ângulo que foi fornecido é 30 graus. Agora, qual é aqui então uma das razões que leva aí o lado adjacente, que é esse x, juntamente aqui então com a hipotenusa? Veja aqui. Se você aplicar aqui então o lado só que à toa, eu sei, tá? Já usei várias vezes, eu memorizei. Agora, se você aplicar aí então só que à toa ao lado, só cá, nesse caso, toa, exatamente assim. O que seria cateto adjacente, que divide por hipotenusa? É o cosseno, né? Vamos a isso. Aplicamos então o cosseno. Cosseno de cateto, desculpa, cosseno de 30 graus seria igual a cateto adjacente, que é o x, não é? Que divide então por hipotenusa. Hipotenusa aí então é 40. Veja que hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Nesse caso, a hipotenusa é 40. O que seria então o cosseno de 30? O cosseno de 30, na verdade, é igual a raiz de 3 que divide por 2. Como assim, Julie? Onde é que você tirou esse número? Atenção. Caso você seja, então, né? Caso você seja iniciando como agora, tem que construir aqui uma tabela. Sempre eu construo essa tabela, tá? Vamos a isso. O que seria essa tabela? Uma tabela aqui, então, que começa contando, simplesmente. Se você sabe contar, pronto, o seu problema está resolvido. Conta aqui, então, comigo. 1, 2, 3. Agora, conta inverso, que é o 3, né? De forma que está decrescendo. 3, 2, 1. Tudo isso aqui então leva ao quadrado, ou seja, coloca entre a raiz quadrada de tudo isso aqui, raiz quadrada de todo esse negócio, e depois divide aqui então por 2. Tudo isso aqui está dividido aqui está por 2. Por 2, por 2, por 2, por 2 e por 2. Atenção, essa parte aqui, será que é ângulo de 30 graus? Aqui está 45 graus e aqui é ângulo de 60 graus, né? Aqui seria o seno e aqui então seria o cosseno. Aqui então seria então a tangente. Tangente é a divisão entre o seno e o cosseno. Atenção. Agora, nisso aqui, que nós temos aqui, esses aqui são chamados aqui então de ângulos notáveis. Ângulos notáveis. Ao longo do curso, você vai aprender bem esses ângulos aqui e nem vai precisar mais de construir essa tabela, tá? Vai aprender aqui então os ângulos notáveis. Continua a falar sobre aqui então aí da trigonometria, na verdade, trigonometria mesmo por si só. Nós veremos aqui então aí também ângulos notáveis que aparecem aí então no círculo trigonométrico, né? Que é ângulo aqui então de 90 graus, 180, 270 e também 360. Mas isso fica para a nossa próxima aula, né? Mas até agora você tem que memorizar esses ângulos. Memorizar? Não, pelo menos saber construir essa tabela, né? Vamos a isso. Vamos. Aqui dá raiz de 3 que divide por 2, né? Que é esse daqui. O cosseno de 30 graus.
Esse daqui, cosseno 30 graus, você leva isto aqui. Raiz 3 que divide por 2. O amigo, vai chegar um tempo em que você nem vai precisar mais construir a tabela. Acredita em mim. Confia em mim, tá? Agora vamos a isso. Nesse caso, como eu quero x, podemos multiplicar cruzado, né? Cruzado. Ficamos aqui então com 2 vezes o x, sendo igual a raiz. Aí então de 3 vezes 40. O espaço ficou apertado. Vamos lá dividir. Divide aqui então por 2 e aqui então por 2. Ficamos aqui então com 20, né? Aqui. Ou seja, o x é igual a quinta raiz, ou a mesma coisa, 20 raiz de 3, né? A alternativa, aí então, alternativa B, exatamente é assim. Agora, vamos para a questão de número 2. Na questão de número 2, também é sobre operações trigonométricas. Vamos ler e entender. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 6.000 metros, a que altura se encontra então o avião? Atenção. Veja, imagina comigo. Temos uma situação em que um certo avião, vou colocar como que se desenha avião, né? Vamos colocar aqui então avião como sendo essa figura que eu desenhei aqui. Levando aqui então voa, vai para lá, não é? Chega aqui então no instante em que esse avião vai se encontrar aqui. Exatamente assim. Figuras feias, né? Olha aqui. Caso seja então alguém que sabe desenhar então avião, pode comentar. Comente aí. Agora, disse que levanta o voo sob o ângulo. Eu posso colocar aqui então aí dizer que esse aqui é o nosso chão. O ângulo que está aqui é de 30 graus. Agora, depois de percorrer, nesse caso, 6.000 metros, onde é que vai percorrer? Aqui não é? 6.000 metros se encontrará aqui. 6.000 então metros. A que altura se encontra? A altura em relação ao chão. A altura sempre aqui então aí formando 90 graus em relação ao chão, né? Exatamente aqui assim. A altura é sempre forma 90 graus em relação ao chão. Veja que construímos aqui então um triângulo retângulo, né? É exatamente isso como você pode fazer. O que nós queremos aqui, na verdade, é hipotenusa. Hipotenusa, isto aqui, que é a nossa altura, né? Na hipotenusa, a altura aqui, né? Hipotenusa é esta aqui. Hipotenusa é o lado oposto do ângulo de 90 graus. Não confunda aí nada. Vamos a isso. Para nós calcularmos isto aqui, sempre coloca ao lado aqui então socatóa. Socatóa. Por exemplo, eu posso dizer aqui o seno, ou seja, o seno, né? O seno disto é igual ao oposto só para a hipotenusa. Mas, caso você não tenha experiência dessa natureza, pode colocar aqui então aí o soca-toa. O soca, aí então, toa, exatamente assim. Veja aí. O seno, cateto oposto, hipotenusa. O que nós queremos? Nós queremos aqui então cateto oposto e hipotenusa, não é? Cateto oposto a esse ângulo daqui, esse aqui então H, hipotenusa, esse aqui então oposto ao ângulo de 90 graus. Logo, aplica então que o seno de 30 graus é igual ao quê? É igual a quem está cateto oposto, que é esse daqui, 6.000, canto oposto, não é 6.000 aonde? H, né? H que divide aqui está por 6.000. Exatamente aí assim. Agora, o seno de 30 graus é igual a quanto? É igual a 1 sobre 2. Júlio, como é que você sabe disso? Olha, você olha na tabela, né? Olha, aí está na tabela. Vamos a isso. Tabela está aqui. O seno de 30, onde é que está? O seno de 30, esse que está aqui, é igual a raiz de 1 sobre 2. Você sabe, a raiz de 1 é igual a 1, né? Que divide por 2. Por isso que o seno de 30 é igual a 1 meio. Agora, vamos aqui. Vamos calcular aqui. Nesse caso, eu posso multiplicar então cruzado. Multiplicar cruzado, ficamos com quem? Com H vezes 2, sendo igual a 1 vezes 6.000. Logo, passa esse 2 para lá, vai dividindo, não é? Ficamos aqui então com 6.000, que divide aí então por 2. Consequentemente, esse nosso resultado será aqui aí 3.000. 3.000 aí então metro. Alternativa correta, alternativa A. Exatamente assim que você pode fazer essa questão. Olha aqui o número 3. Número 3, uma das questões está bem frequente, cobra muito aí nos exames, por aí vai. Atenção, este tipo de figura pode aparecer em forma de um problema que uma pessoa está no lugar onde observa o topo de um prédio. Atenção, preste atenção. Apesar que esse tipo de problema não trouxe aqui, mas poderia vir aqui de diferentes formas. Isto aqui, em forma de um problema ou em forma como está aqui, né? Enquanto já foi interpretado, mas tem que prestar atenção. Em forma de um problema mais comum, aparece assim que uma pessoa num ponto observa um ângulo, né, ao topo de um prédio, ou seja, observa ao topo de um prédio sob o ângulo de 30 graus, por exemplo. Agora, ele caminha e observa novamente.
Se o ângulo é de 40 graus. Agora, se eles podem estar aqui da distância que ele caminhou daqui para aqui, ou também podem dar distância que falta, né, daqui para aqui. Veja, o prédio você considera como sendo então, esse negócio que está aqui. E pergunta qualquer que seja aí, né? A distância de ele até esse ou esse até para lá vai. Mas o tipo de problema que você deve interpretar é isso aí. Você construiu o problema, pronto, vai resolver. Mas como é que se resolve? Veja aqui. Como se resolve é o seguinte, vamos ler, né? Sendo RS 40 metros. Onde é que está aí o RS? O RS é esse daqui. Aqui é 40 então metro. Agora, calcule RT. Nós queremos aqui então R até T. Todo esse negócio daqui, não é? Todo esse negócio daqui. E também calcule ainda ST. Desculpa aí. RS nesse caso, na verdade, não é aqui. Estou a meter água, né? Estou a meter água nesse lugar aqui. O RS, na verdade, é aqui. É 40, né? ST é aqui a pergunta, que é o X. Podemos colocar como sendo então o X. Agora, chega da cor das meninas. Essa cor eu usei muito. Não é para estar sempre a usar a cor das meninas, né? Vamos a isso. Aqui, RS, desconhecemos. Se você desconhece, coloca então o X. O que nós queremos? Nós queremos aqui então a RT. RT é todo esse comprimento. O que seria esse comprimento? Esse comprimento seria aqui então 40 mais então aí o X, tá? Agora, tendo assim, o problema então ficará resolvido. Atenção, vamos a isso. Para você resolver esse problema, na verdade tem que aplicar aqui então a altura. Vamos ter que usar aqui então a altura. Por quê? Porque terá que aplicar aqui então aí o tangente. Tangente, por exemplo, desse daqui que é 30 graus, tangente aqui está de 30 graus, o que seria? Seria igual a quem está cateto oposto. O oposto que seria? Seria a altura, né? Cateto oposto a 30 graus, dividido aqui está pelo cateto adjacente, né? Toa. Exatamente assim. Cateto oposto que divide então para cateto adjacente. Adjacente é tudo isso aqui, veja. O ângulo de 30 graus, ele aqui então ocupa tudo isto aqui e ocupa tudo que está lá. Veja aí. 30 graus, cateto oposto sobre cateto aqui está adjacente. Adjacente tem todo esse negócio, né? Que é 40 mais x. Ficamos aqui então com 40 então mais x. Exatamente assim. Agora, se você aplica novamente a tangente dessa parte aqui, então vamos formar aqui então um sistema. Sempre formamos aqui então um sistema. Vamos a isso. Se você aplica então aqui a tangente dessa parte aqui, veja aí, tangente dessa parte aqui, leva primeiramente a então, a altura, tudo, a altura, que é h, tangente de 45 graus, é igual, nesse caso, o quê? A altura, h, que divide a então cateto adjacente. Adjacente então é 40. Ficamos aqui adjacente é 40. Exatamente assim. Agora vamos resolver, né? O que falta é resolver. Veja aí. Tangente de 45 graus, o que poderia ser? Vamos a isso. Tangente de 45 graus é igual a 1. Porque tangente, vamos colocar aonde? O espaço aqui já não permite. Tangente do ângulo qualquer é igual ao seno do mesmo ângulo que divide aqui então, pelo cosseno do mesmo ângulo. Agora, tangente de 45 graus seria aqui a mesma coisa. O cosseno, ou seja, o seno de 45 graus, que divide mesmo então, pelo então, o cosseno de 45 graus. Sendo que o cosseno ou o seno do 45 graus vale o mesmo valor, que é raiz de 2 que divide por 2. Aqui também é raiz de 2 que divide por 2. Caso você não saiba, olhe aqui, veja aqui. O seno de 45 graus vale isto, e aqui também o cosseno vale o mesmo negócio, não é? Vamos a isso. Essa parte dividida por essa parte, visto que são partes iguais, é igual a 1. Agora, temos aqui também tangente de o quê? Tangente de 30 graus, que nós precisamos calcular, né? Tangente de 30 graus que está aqui. Vamos a isso. Tangente de 30 graus, na verdade, seria aqui então o seno de 30 graus. Vamos colocar aonde? Vou ter que colocar aqui. Vamos tentar limpar esse negócio aqui. A caneta aqui está fina, a borracha está fina. Eu não quero aumentar. Vamos aumentar então. Pronto. Mas se eu aumento isso, tem que regularizar aqui então a minha caneta, viu? Aí, o trabalho que tá me dar. Aí está. Vamos a isso. O tangente, nesse caso, de 30 graus, seria igual ao seno, vamos colocar aqui, ao seno de 30 graus, que divide aqui então pelo cosseno de 30 graus. O seno de 30 graus é igual a 1 meio.
1 sobre 2. O cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3, que divide a quinta por 2. Olha na tabela. Olha a tabela. Agora, nesse ponto, temos aqui a divisão em duas frações. Mantemos nossa primeira fração, multiplicamos pelo inverso da segunda fração, que será o 2 que divide por raiz de 3. Matemática básica, não é? Isso aqui será igual a 1 sobre raiz de 3. Olha, matemática básica. Multiplica quem está em cima e embaixo quem está pelo inverso, né? O inverso não. Pela mesma fração, para nós fazermos aqui, racionalizarmos. Radiciação, né? Da matemática básica. Nesse caso, ficamos aqui então com raiz de 3, aqui então com raiz de 3, né? Domina bem isso aqui. Julie, você apressou? Não, não, não. É matemática básica. Você domina muito bem isso aí. Agora vamos a isso. Quando aqui está tangente 30 graus, dizia que era o quê? 3 raiz de 3, né? Sendo igual a h sobre 40 mais x. Agora, tangente 45 graus é igual a 1, sendo igual, aqui é o quê? H sobre 40. Multiplica quem está cruzado. Vamos entender que esse negócio aqui, que é 1, é a mesma coisa, 1 que divide por 1. Agora, multiplica quem está cruzado. Ficamos com o quê? Ficamos com h vezes 1, que é a mesma coisa, h, sendo igual a 40 vezes isto, é a mesma coisa, então 40. Já temos aqui então h, né? Que vamos colocar aqui, porque eu quero x. Vamos a isso. Nesse negócio, ficaremos com algo assim. 30 raiz de 3, sendo igual a, então, h, que é 40, que divide a quinta por 40, mais x. Multiplica cruzado. Exatamente assim. Quanto é que isso dá? Vamos continuar aqui. Vamos a isso. Esse 3 multiplicará, então, com todo o negócio que aparece aqui. Seria algo assim. 3 entre parênteses, o 40 mais x, não é? Sendo igual a raiz de 3 vezes, então, 40. Tudo que está aqui. Agora, nesse caso, eu posso multiplicar este com este, ficamos com quem? Este com este, ficamos com 120. Por quê? Porque você multiplica este negócio com este igual a 12, isto vezes isto igual a 0, né? Ficamos aqui 120. Este com este, ficamos aqui então com mais 3x. 100 igual a quanto? 100 igual, aqui então, a raiz de 3 vezes 40, não é? Leva esse 120 e passa para lá, ficamos aqui então com 3x, 100 igual aqui a raiz de 30 vezes 4, menos, passou para lá, fica negativo, não é? Menos o 120. Dividido, por quê? Dividido aqui está por 3. Agora, dá para simplificar isto? Esse 3 sai de onde? Sai daqui, né? Esse 3 sai daqui. Isso que nós podemos retirar. Será que simplificou os passos? Vamos lá, vamos lá voltar um pouquinho só. Simplificou os passos. Não simplificou os passos, mas quero que você entenda bem. Passamos isso para lá, vai negativo, não é? Aqui ficamos com quem? Com 40 raiz de 3 menos o 120. Passamos esse 3, passa para lá dividindo. Visto que aqui está a multiplicar, não é? Logo o x ficará aqui então com quem? 40 raiz de 3 menos então 120. Que divide por quê? Por 3, né? Passamos isso para lá, vai dividindo. Visto que está aqui multiplicar. Matemática do nível 2, né? Matemática básica mesmo. Equações de primeiro grau. Veja, esse negócio é que poderia ser nossa solução. Mas, eu sei que você quer deixar de uma forma então, mais simplificada possível. Caso seja uma prova de múltipla escolha, acredito que o exame de admissão poderia vir assim. Mas na vossa escolha, na vossa escola, vão te pedir para que você faça bem isto aqui. Fazer o bem que estou a me referir é simplificar. Eu vou ter que levar aqui a minha máquina calculadora, que está aqui ao lado mesmo. Posicionei aqui. Não posicionei mesmo, porque eu estou a procurar. Vamos a isso. Vou fazer aqui, por exemplo, raiz de 3. Raiz, aplica aí na sua calculadora. Raiz de 3. Quanto é que dá? 1,63. Multiplicado por quê? Por 40, não é? Por 40. Fica quanto? Fica aqui então aí 69. Ficamos assim. Aplico aqui essa função. 69. Tá, estou a usar aqui uma mão, né? Uma mão não dá para trabalhar bem. 69,28. Até poder dizer que está menos 120. Vamos lá voltar aqui. Menos raiz de 3 vezes 40. Menos 120. Tá? É igual a, então, esse negócio como, pá? Como? O que está a acontecer aqui? O que está a acontecer? Vamos a isso. Atenção e presta atenção aí, tá? Olha aqui. Na verdade, aconteceu aqui então um erro. Atenção. Isso aqui eu poderia ter retirado na edição,
Isso aqui poderia ter então apagado e feito de novo. Só para dizer que tudo aqui é perfeito. Não há nada aqui perfeito. Atenção. Um craque não é aquele que faz todos os cálculos e acerta. Mas é aquele que sabe verificar se o cálculo está errado ou correto. Imagina só, eu que estava a fazer essa continha daqui. Está a dar aqui, está a dar o teu número negativo. E não pode acontecer. Não existe medida que vai dar o número negativo. Veja aqui, essa medida que não pode ser um número negativo. Por isso que isto aqui está errado. Onde é que está errado? Um craque deve saber analisar as respostas e saber onde é que errou. Nós erramos aqui. Exatamente aqui está no início, não erramos. Eu não sei se não vou te confusionar ou, deixa eu tentar voltar aqui. Não vou te confusionar ou vai perceber bem, não sei. Mas caso você perceba bem, parabéns. Mas não há nada, vamos a isso. Essa parte daqui, nós podemos ter colocado o 3, nesse caso, o raiz de 3 que divide aqui está por 3, que foi tangente de o quê? Tangente de 30 graus. Esse que nós calculamos aqui. Eu não sei se vai perceber bem ou vou te confusionar. Mas aqui está, tá? Aqui está esse resultado. Raiz de 3 sobre 2. Eu inverti. Quando eu estou a colocar, eu inverti. E então aconteceu todo o erro. Agora, nesse caso, nós podemos multiplicar cruzado, né? Aonde que nós podemos multiplicar cruzado? Aqui. Multiplicando aqui está cruzado, que é essa parte que vamos colocar aqui. Veja aí. Essa parte aqui, esse negócio, temos que retificar. Não é? Eu deixei esses cálculos só para saber que nem tudo aqui nós podemos confusionar, mas tem que saber analisar as respostas, não é? Temos aqui então a raiz de 3 sobre 2. Cruzado aqui, o que é que fica? Fica que esse negócio multiplica com tudo isso aqui. Aqui ficamos com raiz de 3, multiplicando então com toda essa parte aqui. Aqui fica o 2 multiplicando então com isto daqui. Aqui não o 2 não, veja o 3, né? Multiplicando com esse negócio daqui. E aqui então fica simplesmente o 3, multiplicando então com esse negócio daqui, tá? Agora vamos a isso. Quando é que dá isto aqui? Isto com isto poderia estar aqui está 12. Essa parte aqui dá 120 aqui. Vou ter que retificar. Aqui dá 120 mesmo. Vamos colocar aqui está 120. Aqui está 120. Que divide por quê? Isto passa para lá. Ficamos aqui então com 120. 120. Aqui é 40. Atenção. Essa parte aqui, isto vezes isto, é igual a 40. Isto vezes ficamos com raiz de x. Aqui fica com... Aqui é 40. Tá? Aqui é 40. Raiz de 3 vezes 40. Raiz de 3 vezes 40. Multiplicado com esse negócio. Isto aqui então passa para lá. Logo, nós podemos retificar. Estamos a retificar, né? Espero que você entenda bem e sirva aí de experiência. Agora vamos a isso. Passa para lá. Ficamos aqui então com 120. Até agora vou ter que apagar tudo, né? Até agora vamos apagar tudo. Eu não vou cortar essa parte mesmo na edição. Não vou remover aqui nada. Tem que saber analisar então as respostas. Se é errado, é normal sim. Analise bem as respostas. Veja, se isso que eu fiz está correto. Se está correto, tudo bem. Não é para você fez cálculos. Depois analisa as respostas. Só porque encontrou um número e vê que esse número aqui será que vale a pena. Vamos a isso. Passamos esse negócio para lá, ficamos aqui então com raiz. 3 vezes x sendo igual a 120 menos aqui então, menos esse negócio aqui, né? Que é raiz 3 vezes 40. Passamos isto aqui para lá, vai dividindo. Ficamos aqui então com 120 menos raiz de 3 vezes 40, né? Dividido aí, então por raiz de 3. Agora, isso aqui poderia ser, mas isso aqui eu fiz cálculo aqui, não vou usar calculadora, você faça aí em casa. Faça aqui, primeira coisa, multiplique isso com isso, vai ser aqui o teu resultado. Acredito que é quanto? Não sei, né? Mas faça daqui para aqui e faça o acrescenta isto menos esse negócio. E divida aqui está por isto aqui. Vai encontrar quanto? Vai encontrar aqui está aí 29,31. Agora, esse 29,31 é o valor de x. O x é igual a 29,31. O que seria o x? O x, na verdade, é a medida daqui. R até S é igual a quê? A 29,31. Agora, se nós queremos aqui também a medida R até T, R aqui até T seria quanto? Seria esse aqui mais 40, né? Ficamos aqui então com o quê? Isto aqui, mais esse negócio fica então aproximadamente a 70. Mas eu poderia colocar aqui então 70 metros, né? Não tem problema, 60 metros, ou mesmo 69, aqui está alguma coisa, né? 31, acredito eu, para lá vai. Mas pode colocar aqui então 70 metros.
Percebeu? Então, é isso aqui. Você aplica apenas a tangente e resolve esse sistema. Simplesmente assim. Espero que eu tenha percebido essa questão. Nós podemos partir aqui para nossas próximas questões. E vamos a isso. Isso é só pelo começo, né? Falta a aplicação de teoremas dos senos e cossenos. Por isso que segura-se aí, então. Vamos a isso. Vamos aí, então, e vamos aqui. Teorema aí, então, dos cossenos. Vamos aqui. Vamos a esse. Calcula o valor de y no triângulo. Atenção. Este tipo de problema não aparece que é para usar então o teorema do seno ou usar o teorema dos cossenos. Você tem que ser capaz de analisar o problema e saber o que, é que você vai usar. Imagine só. Aqui o que nós temos? Nós temos aqui então 15 graus. Tá? Isso aqui poderia ser em grau. Aqui também 30 graus. Aqui temos 4 aqui está y. Agora, quando isso aparece, você é capaz de encontrar esse ângulo que está aqui. Como assim, Júlio? Veja, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. A soma do 15 mais aqui está o 30, mais aqui está o ângulo x desconhecido, vou colocar como sendo aqui está alfa, isto aqui é igual a 180. Agora, este com esse negócio é igual a quanto? Isto aqui dá aqui está 45, este aqui está 45, mais aqui está alfa é igual a 180. Passamos para lá, o alfa é igual a quê? 180, nesse caso, menos 45. Isto aqui dá 135. 135 é integral. Ou seja, aqui é 135. Eu coloquei este tipo de problema de propósito por quê? Porque nem sempre o ângulo que está oposto à nossa variável existe. Nem sempre existe. Tem que ser capaz de encontrar esse ângulo daqui. Isso aqui aparece muito. Por isso eu coloquei esse problema. Eu poderia mesmo ter colocado aqui então com ângulo, né? Mas isso seria ter iludido. Nem sempre aqui então aparece. Por isso tem que ter aqui então problemas completos. Atenção. Tenta encontrar esse ângulo. Tem que verificar o que, é que você vai usar. Teorema dos senos ou cosseno. Veja que aparece aqui então aí um lado com ângulo e outro lado com ângulo. Obviamente que temos que usar aqui então aí teorema dos senos. Por quê? Porque se eu levar y, atenção, eu quero y, não é? Se eu levar aqui então o y dividido, aqui vai chegar esse espaço. Não sei aí. Vamos usar aonde? Vamos tentar aqui. O y dividido pelo seno de 135 graus. Isto aqui deve ser igual, por exemplo, o 4 que divide então pelo seno de 30 graus. Como nós vimos lá na nossa parte teórica. Agora, o que nos falta agora é apenas encontrar esses ângulos. Vamos a isso. O ângulo, o seno de ângulo 135, isto é quanto é que dá. Caso você seja então menos experiente, pode levar então a calculadora. Mas durante esse curso, aprender então a calcular então o seno de qualquer ângulo. Agora, vamos a isso. Como ainda não dentro essa aula, vou fazer aqui de uma forma rapidamente mesmo. Tá? Vou fazer aqui tá, rapidamente, mas acompanha aí a aula seguinte, ou as aulas seguintes. Terá como que você pode encontrar aqui tá, esse ângulo. Atenção. Veja aí, daqui para aqui quanto é que falta? Daqui para aqui, o que nos falta aqui tem 40 graus. Aqui nós queremos 40 graus daqui. O 135 é um ângulo que está no segundo quadrante. Mas já entender aqui da próxima aula, tá? Vamos a isso. Aqui tem 45 graus. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa o seno de 45 graus. Que será igual a quanto? A raiz de 2 que divide aqui por 2. Agora, o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Não te preocupe como é que eu fiz aqui. Não vai perceber agora. Vamos perceber tem uma aula própria, né? Onde faremos sobre isso aqui. Mas até esse exato momento, leva a calculadora, faça aí, tá? Leva a calculadora, meu amigo, não tens como. Eu não vou explicar isso nessa aula, né? Como é que eu encontrei aquelas ângulos rapidamente. Mas quando é que eu encontrei esse ângulo daqui, o seno 30, isso aqui nós vimos nos ângulos notáveis. Mas como é que eu encontrei? Como é que eu fiz que isto aqui é igual a 145? Vamos aprender nos próximos conteúdos, não é nessa aula. Agora vamos a isso. Nesse caso, ficamos aqui então com y que divide por quê? O y que divide por raiz de 2 que divide por 2 e corresponde a esse negócio, sendo igual a quanto? A 4 que divide aqui então por esse seno igual a 1 sobre 2. Agora, vamos fazer a operação e vamos fazer a operação. Isto aqui é uma divisão em duas frações. A nossa primeira fração é o y. Ficamos aqui então, vamos continuar aqui em cima. O y vezes o inverso da segunda fração, né? Que é 2 que divide aqui então por raiz de 2. Sendo igual, aqui estamos a fazer a mesma coisa. Ficamos com 4 vezes o inverso da segunda fração, né? Que é o 2. Agora, nesse caso, eu posso multiplicar aqui então cruzado. Ficamos com quanto? Ficamos aqui então com raiz de 2 vezes, aqui dá 8,
sendo igual a y vezes 2. Passamos esse 2, passa para lá, ficamos aqui então com y é igual a quanto? É igual a aqui então a raiz de 2 vezes o outro, a mesma coisa, 4 vezes 2, que divide aqui então por 2, corta isto com isto, logo y é igual a 4 raiz de 2. Muito bem, é isso que você pode fazer então para resolver esse problema. Logo, vamos partir aqui então para um problema que foi cobrado aqui no exame da UEM, tá? Esse problema foi cobrado então no exame da UEM. Vamos a isso. Um dos ângulos de um triângulo mede aqui então 6 centímetros. Os ângulos adjacentes a este lado medem aqui então aí 45 e 75. Qual é a medida do menor? Atenção. Qual é a medida do menor lado do triângulo? Vamos lá tentar esboçar aqui o nosso triângulo. Eu posso colocar aqui um triângulo retângulo. Exatamente assim. Vamos lá esboçar para nós entendermos o nosso problema. Vamos a isso. Um triângulo retângulo, ele é desse gênero. Exatamente aí assim, tá? Um retângulo é desse gênero. Agora, nesse caso, eu posso colocar o seguinte. Vamos a isso. Disse que um dos lados de um triângulo retângulo mede raiz de 6. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui está a raiz de 6 centímetros. Agora, os dois ângulos adjacentes a este lado medem 45 e 75. O que seria lado adjacente? Atenção, se este lado é igual a esse negócio, adjacente a esse lado poderia ser o quê? Não poderia ser. É este lado que é o lado adjacente a este lado e também seria este lado que é um lado adjacente a esse negócio. Lado adjacente é aquele lado em que forma, ou seja, encostado a isto aqui, tá? Este lado aqui está adjacente a este negócio e este lado aqui é adjacente a este lado. O oposto seria esse ângulo, né? Em relação a esse aqui, que seria aqui o ângulo aí oposto. Mas atenção, disse que os ângulos desse lado adjacente medem 45 e 65. Ou seja, aqui mede quanto? Esse negócio daqui mede aqui está 45 e aqui está mede 60, não, 75. Por exemplo, poderia ser aqui então ao contrário, não tem problema. Agora, quando é que mede esse ângulo daqui? Sabemos disso, né? Se eu chamar aqui esse ângulo que é alfa, eu poderia dizer assim. O alfa mais 45 mais aqui está 75, nesse caso, é igual aqui a 180. Atenção, para nós encontrarmos aqui então o menor lado, implicaria que o menor lado é igual, ou seja, o menor lado, ele aqui está é igual, ou é diretamente proporcional então ao ângulo. O menor ângulo forma o menor lado. Entenda aí. Por isso que eu tenho que determinar esse ângulo daqui para verificar então qual desses ângulos aqui então aí é menor. Entendeu a ideia? Por isso que está a determinar então esse ângulo daqui. Para ver qual desses aqui tem menor ângulo. Porque o menor ângulo proporciona então o menor lado. Agora vamos a isso. Aqui 45. Nós temos aqui então 45 mais aqui então 65 é igual a quanto? Eu posso levar isto para aqui. Ficamos com quem? Ficamos aqui então aí com 80, 80 mais 40, ficamos com 120. Logo, o alfa mais 120, 100 igual a 180. Passa isso para lá, ficamos aqui então com alfa igual a 180 menos o 120. Automaticamente, o alfa é igual a 60 graus, né? Ficamos aqui então com 60 graus. Agora, qual seria aqui então aí o menor lado? O menor lado é o oposto ao menor ângulo, que é esse daqui. Logo, o menor lado que nós precisamos, na verdade, ou de verdade, é aqui, né? Que é o x. Entendeu a interpretação do problema? Entendeu? Agora, quando é isso, nós podemos ainda aplicar as nossas teoremas, né? Do seno ou cosseno. Mas veja aqui, temos aqui então ângulos bem completos. Temos aqui então aí um lado e outro lado. O que mais seria aqui? Teorema nesse caso, dos senos, né? Porque para nós aplicarmos o teorema dos cossenos, precisaríamos ter todos os lados e faltando apenas um lado. Entende? Agora, para nós aplicarmos o teorema dos cossenos, precisamos ter apenas um lado e o outro lado pode deixar em falta. E ângulos, né? Que está aqui, que são ângulos internos. Agora, vamos a isso. Aplico aqui então aí o seno de o quê? Desse negócio. Mas, segundo a nossa teorema, diz assim. Por exemplo, o x é dividido aqui então pelo lado oposto, né? Que é 45. O seno de 45 será igual a o quê? A raiz de 6 que divide aqui então por seno de 60. Agora, construa aqui a nossa tabela. Precisamos construir agora. Porque isso aqui, amigo, construa aí.
Ficamos aqui com o quê? O x é igual a raiz de 2 sobre 2. Como a tabela eu já tenho na cabeça, ficamos aqui então com a raiz de 6. Aqui então ficamos com o quê? Sendo isto aqui, ficamos com a raiz de 3 sobre 2. Como é que você sabe disso? Eu sei porque eu sei construir essa tabela aqui. Vamos aqui então, 1, 2, 3. Aqui também, nesse caso, se construi a tabela. Aqui 1, ficamos aqui então com raiz, 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 raiz. Aqui então 2, aqui então 2, 2, aqui então 2, aqui 2, aqui 2. Aqui ficamos com, nesse caso, 30 graus. Aqui 45 ângulos notáveis, né? Aqui 60 graus. 30, 45, 60 são ângulos notáveis. Logo aqui ficamos com seno, aqui então cosseno. Nós precisamos apenas do seno, né? O seno aí está de 45 graus, é igual a isso que está aqui, que é raiz de 2 sobre 2. Coloquei aqui. O seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Está aqui. Agora o que falta é só apenas operar. Construa a tabela prontos, né? Vamos a isso. Essa parte aqui, o que é? Isto aqui é divisão de duas frações, em que a nossa primeira fração é o x, isto aqui é a nossa segunda fração. Na divisão de duas frações, mantemos a nossa primeira fração, que é o x, multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso desse negócio aqui, o denominador, é igual ao quê? É igual a 2, que divide aqui dá por raiz de 2, não é? Será igual. Essa parte aqui também vamos aplicar a mesma regrinha, né? Ficamos aqui com raiz de 6 vezes o 2, que divide aqui dá por raiz de 3. Multiplica então cruzado, ficamos com quem? Com raiz de 2 vezes raiz de 6 vezes 2, sendo igual a quê? Isto vezes isto, não é? Ficamos aqui então com raiz de 3 vezes 2 vezes o x, né? Agora multipliquei este negócio com tudo isso que está aqui, isto com isto que está aqui. Ficamos exatamente assim. O que nós queremos aqui é isolarmos o x. Ficamos aqui então com x é igual a quanto? Será igual aqui então a raiz de 6 ou raiz de 2 vezes raiz de 6. Isto com isso é a mesma coisa que está a raiz de 12 vezes o 2, que divide aqui está por raiz de 3 vezes 2. Tá? Isto aqui está passando para lá, vai dividindo, né? Vai dividir com tudo que está aqui. Agora, esse 2 que está com esse 2, podemos simplificar. Mas, raiz de 12, você domina bem isso, né? É a mesma coisa. Lateral de 60, matemática básica, a mesma coisa 4 vezes o 3, que é a mesma coisa o quê? O 2 raiz de 3. Como assim, Júlio? Matemática básica. Matemática básica. Nível 1, tá? Vai no nível 1. Ficamos aqui então com 2 raiz. Nesse caso 3, que divide aqui então por raiz de 3. Corta isto com isto. Logo, nosso 2 é igual a 2 centímetros. Isso está o quê? Está em metros e em centímetros está o quê? Está em centímetros, né? Igual a 2 centímetros. 2 a então centímetros, que é o nosso x. O x é 2 centímetros. Gostou, né? Se gostou, então, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Temos, então, a alternativa C. Simplesmente a teoria dos senos poderá nos levar, então, a uma resposta correta em relação a essa questão. Agora, vamos praticar para o teorema dos cossenos. Vamos a isso. Quando o teorema dos cossenos é simples mesmo, não há muita coisa, não tenho que reclamar aqui. Vamos a isso. Temos aí. Calcula o x no triângulo abaixo. Atenção. Veja que foram fornecidos aqui tá, este lado e este lado, tá? E um lado em falta. Com o ângulo oposto a esse lado em falta, né? Então, isto aqui é exatamente a principal característica dos teoremas dos cossenos. Diz o seguinte. O lado aqui está em falta, que é o x ao quadrado, será igual aos quadrados dos lados tá, que não está em falta, né? Que é o 4. O 4 ao quadrado, mais essa parte aqui também ao quadrado, que é o 3 raiz de 2, tudo isso aqui está ao quadrado, menos 2 vezes esse negócio com esse negócio, não é? 4 vezes 3 raiz de 2, multiplicado então pelo cosseno do ângulo oposto ao lado em falta, não é? Que é 45. 45 então, grau. Agora o x ao quadrado, ficamos aqui então com 16, mais. Aqui é a mesma coisa, esse 3 elevado ao quadrado, fica então 9, vezes, aqui também esse raiz elevado ao quadrado, não cortamos, ficamos aqui está com 2. Menos este com este dá quanto? Onde é que dá esse negócio? 4 vezes este dá 3, ficamos aqui está com 24, né? Este vezes este, 8, 8 vezes 3 igual a 24. Raiz de 2. Multiplicado com quanto? O raiz, até não poderia fazer aqui. Não vou fazer, vou deixar 2 vezes 4 vezes 3. Raiz de 2 vezes 45 graus é a mesma coisa raiz de 2 sobre 2. Agora, corta isto com isto, visto que isso está no numerador, isso aqui está no denominador. Agora, isto com isto aqui dá quanto?
dá aqui aí raiz de 4. Raiz de 4 é igual a 2. Multiplicação de radicais. Mantemos a nossa primeira raiz e multiplicamos o que está no radicando, né? Matemática básica. Não dá para explicar aqui. Ficamos aqui então com raiz de 16, mas isto com isto é igual a 18, menos, aqui ficamos com 12 vezes 2, não é? Este com este, como é que é? Este com este é igual a 12. Isto com isto, ficamos aqui então com 2. Exatamente assim. Isto com isso já simplificamos. Agora, o x ao quadrado, ficamos aqui então com o quê? 16 mais 18. Isso dá quanto? Vamos fazer aqui ao lado. 16 mais 18. Aqui está quanto? Dá 12, 14. Vai 3, 34. Não é? 14. Isso aí. 34 menos, aí então, 24. Isso dá 10, né? Isso dá 10. Essa subtração é igual a 10. Logo, x é igual a raiz de 10. Assim tá bom. Aqui seria aqui também. Aqui temos outro raiz, que é menos raiz de 10. Mas raiz de 10 é negativo. Não podemos ter aqui uma medida negativa, né? Ficamos apenas só com raiz de 10. Raiz de 10 não dá para simplificar. Logo, nosso x nesse negócio é igual a raiz de 10. Simplificamos, prontos. Agora, presta atenção na última questão. É uma questão super importante, muito importante, porque vamos aplicar aqui então outros conceitos. Outros conceitos que são muito importantes, que eu não voltarei a repetir então durante esse curso. Não voltarei a repetir mesmo. Porque eu já elaborei as aulas do curso completo e já sei o que vou falar, né? Vamos a isso. Temos assim. Num triângulo que está aqui, que é ABC, então nós podemos desenhar, né? Num triângulo nem sempre aparece desenhado. Temos que desenhar às vezes. Interpretar problemas. Disse que é A, B e C. Ou posso começar aqui. O A, B, aqui então C, não tem problema. Veja aí, AB igual a 19, o ATB igual a 19, o AC igual a 11, o ATC igual a 11. Agora, o BTC igual a 16,5. Aqui ficamos com 16,5. Agora, determine a medida dos ângulos do triângulo. Nós queremos aqui ter essa medida que está aqui, e essa medida que está aqui, e essa medida que está aqui. Atenção, eu apenas vou determinar então a medida de um desses ângulos. Praticamente vou determinar aqui a medida do alfa, essa daqui. O alfa ou beta, poderia ser aqui então aí o beta, não tem problema. Ou gama, né? Ou gama, que esses são letras gregas. Agora, poderia ser aqui então o alfa, beta ou gama. Agora, eu quero a medida desse negócio. Aqui vou colocar como sendo aqui então alfa, aqui então gama. E você determina aí então o restante desses lados, né? Eu apenas só vou aplicar, determinar então esse negócio. Vamos a isso. Por exemplo, eu posso aplicar aqui então a teorema dos cossenos para encontrar então esse ângulo. Por quê? Porque este lado aqui está ao quadrado, por exemplo, eu quero encontrar aqui essa medida daqui, do beta. Poderia dizer que então este lado aqui ao quadrado, este lado que é o 16,5 aí então ao quadrado, será igual este com este aqui ao quadrado, 19 ao quadrado, mais 11 aí então ao quadrado. Nesse caso, menos 2 vezes o 19 vezes 11. Multiplicado aqui então pelo cosseno mesmo, tá? Multiplicado então pelo cosseno de beta, porque eu quero aqui então o cosseno de beta, quanto é que vale esse negócio. Agora, vamos lá fazer essa conta aqui. Na verdade, essas contas aqui, eu não queria fazer aqui. São muito complexos, eu tenho que usar a calculadora. Será que não resolvi aqui? Vamos ver aqui, vou ter que cabular, né? Vamos lá cabular aqui. Esse negócio aqui dá, se ficar aqui está errado onde eu resolvi, aí não sei, né? Mas essa parte aqui você poderia fazer também. Ajudem-me aqui. Aqui dá quanto? Faz o resto guardar desse negócio, ficamos aqui então com 361, mas aqui fica 121, né? Agora, essa parte aqui fica quanto? Fica menos 418 vezes o cosseno do ângulo beta. Agora, passa isto aqui para lá. Isto consta quanto? Será que eu coloquei aqui o resultado? Vamos lá. Passo para lá. Isto aqui passa para lá, isso passa para lá. Ficamos com quanto? Ficamos aqui ainda com menos 400. Menos 418 vezes o cosseno de isto é igual a quanto? Passamos, soma isto aqui, ajude-me aqui. Não tenho calculadora aqui de perto, essas contas são complexas, não vou conseguir fazer assim. Ajuda aí em casa, leva a calculadora e começa a fazer. E passa isso para lá.
esse valor que ficará então mais maior em relação a esse valor que está aqui, tá? Logo, o resultado que vai dar aqui será negativo. Esse negativo, acredito que é menos 209,65. Agora, leva isso para lá, né? Cosseno do ângulo aqui está beta é igual a quanto? Menos 200 a então 75 menos 418. Esse com esse mora, ficamos com o quê? Com cosseno de beta é igual a, então a 59,1. Agora, qual o cosseno em que o resultado... Qual o cosseno em que o resultado aqui dá quanto? 0,5, né? 17. Agora, qual o cosseno em que o resultado dá esse negócio? Qual o cosseno de um ângulo em que o resultado é igual a 0,5017? Agora, para mais experiente, poderia aproximar esse valor sem precisar de calculadora. Como assim? Por quê? Porque você pode dizer aqui no teu círculo, vai aprender esse círculo do primeiro círculo que eu estou a dizer agora, isso aqui ainda será o seu amigo mesmo. Esse círculo aqui ainda trigonométrico será o seu amigo. Mas as aulas futuras, temos aqui então longas aulas, acredito que 14 aulas, 15 aulas em relação a esse negócio. Vamos aqui, temos aqui então o cosseno e aqui temos o seno. Nesse caso, esse eixo aqui dos cossenos, esse aqui do seno, vai aprender, não te preocupes. Agora, aqui é metade, né? Agora, quando é que dá a metade do ângulo? Ou seja, quando é que dá o seno, por exemplo, de 1 sobre 2? O seno de 1 sobre 2 dá aqui 60. Agora, 0,50 para lá vai. Isto aqui, aproxima mesmo a 60, tá? Aproxima a 60. Mas como é aqui, esse negócio vale até onde? Isto aqui aproxima-se a este lado, né? Passa um pouquinho daqui para aqui. Logo, o ângulo aqui então fica inferior a 60 mesmo. Por exemplo, 59, alguma coisa. Mas agora, se por acaso esse ângulo não for um número bem aproximado a esse negócio, como é que você poderia fazer? Como é que eu poderia encontrar aqui que isso aqui vale aproximadamente a 60 graus? Amigo, aplica aqui então aí a funções inversas. Função inversa, temos aqui então a função inversa de seno, cosseno, tangente. Atenção, preste atenção porque isso eu não vou voltar a repetir todo durante esse curso. Nós temos função inversa de seno, cosseno e tangente. Cotangente também. Agora, função inversa é uma função usada para você, enquanto já tem o resultado, para você encontrar quem tem os cosseno. É ao contrário, né? Agora, a função inversa do cosseno seria quem está arc. Atenção, arquicosseno. Arquicosseno. Arquicosseno aqui, por exemplo, dizer vírgula. Este negócio, assim, você encontrará quem está aí o próprio ângulo, tá? Temos arquicosseno, por exemplo, arquisseno, não tem problema. Arquisseno. Temos aqui então arquitangente, só basta aplicar a palavra só arc, tá? Pronto. Agora, essa função arc, onde é que você pode encontrar? Na calculadora? Meu amigo, na calculadora sim. Eu vou levar aqui a minha calculadora. Eu levo aqui então a minha calculadora, tá? Científica. Mas na sua calculadora também científica aí em casa, calculadora científica, você encontra esse valor. Qual é esse valor? Você encontra aqui, por exemplo, esse valor. Ou o símbolo, né? Que é o quê? Cosseno, por exemplo, de menos 1. Exatamente assim. Ou seno de menos 1. Isso aqui significa que é uma função a inversa, né? Isto aqui representa aqui então arcosseno ou arquisseno. Aí na sua calculadora, tá? Agora, na minha calculadora, que apesar que não está para ver, nem aqui, mesmo mostrando aqui, não vai conseguir ver. Eu não tenho calculadora aqui. Minha calculadora troquei com amendoim. Vendi calculadora, troquei com amendoim. Agora, minha calculadora que não tenho perto, né? Só vou usar que tem calculadora científica no telefone. Eu baixei mesmo essa calculadora e tem essas funções aqui. De arquicosseno, arquisseno. Caso você também queira aí, pode baixar, né? Também caso a sua calculadora em casa tenha trocado também com amendoim, né? E baixa aqui na calculadora científica. Vamos aplicar aqui. Aqui nas funções, aí na sua calculadora, pode ver aqui nas funções shift, alfa, tá? Shift. Esse shift representa alguma coisa. Esse shift representa mesmo alguma coisa. Agora, se a função ficar bem escondida, porque isso não é de voltar a explicar mais, né? Como eu disse aqui. Se a função ficar escondida, você digita aí, acho que vai aparecer alfa aí ao lado. As cores, você olha entra nas cores da sua calculadora. As calças científicas com a minha do telefone, aplica apenas som.
Vou aplicar aqui então arco e cosseno, que é o cosseno inverso, que exatamente se digita aí, do que? De 0,50, 17. Vamos aí. 50. Até poderia gravar essa parte aqui, juntar aí. Será? Ih, vai me dar trabalho. Não farei isso, vai me dar trabalho mesmo. 0,50, 17. Pimpa! Ficamos aqui então com 59,88. Esse negócio aqui dá quanto? Arc cosseno de 0,50, 17, dá aqui então 59,88, né? Grau, aproximadamente aí então a 60. A 60 graus mesmo. É isso que você pode fazer. Agora, faça a mesma coisa. Com esse ângulo daqui, com esse daqui, você encontra o resultado, né? Uma tarefa aí em casa. Tarefa aí em casa. É isso que você poderia fazer. Esse tipo de questão mesmo é bem cobrada, então, na décima primeira, né? Essa é a décima primeira. Agora, temos amigos aqui que são da décima classe. Então, você que é da décima classe, não se quebra a cabeça. Isso aqui é de ver então próximo ano. Ou caso queira ser um gênio, né? Da matemática, pode começar a acompanhar. Mas isso aqui então vai ver próximo ano. O que você pode ver? Você tem que ver primeiro as relações, simplesmente. Veja aqui, tá? Veja as razões trigonométricas. Só isso. Agora, essa parte da matéria é para apenas pessoas da décima primeira classe e pessoas que vão para concorrer o M, o P, prontos. Quando aquelas pessoas que vão concorrer para aí, o exame de admissão de ETP e FP, não precisa, não é muito necessário. Precisar pode ver, né? Pode ver. Por exemplo, você 12ª mais 3, pode ver, né? Que lá sabe, podem cobrar este ano. Porque 12ª mais 3, isso implica que matéria 12ª mais 3. Mas é isso aí. Eu sou o Júlio Momadi e vos vejo no nosso próximo conteúdo. Até lá.